para todo mundo. Pai, mãe de família, qualquer pessoa hoje tem medo de sair de casa, independente de qual seja o governo que esteja no poder. É uma situação que preocupa efetivamente a população. Muito além da questão de política, o que é que o senhor pretende fazer para tentar solucionar esse problema? Lira, deixa eu dizer uma outra coisa interessante. O que é que está acontecendo? Esse governo disse que crack é o quê? É caixão ou prisão. A gente pensa diferente, é recuperação, é inclusão, é distribuição. Então é isso que a gente vai trabalhar justamente com a população. A gente vai descentralizar o governo, nós vamos o quê? Vamos para os territórios de identidade, vamos conversar com a população da Bahia toda, como é que a gente vai resolver os problemas essenciais. Agora a gente tem tranquilidade para isso. Por que a gente tem tranquilidade para isso? Porque ele não está sendo financiado por ninguém. Então nós não temos compromisso com ninguém, a gente só tem compromisso com uma pessoa, com o povo. Olha o que aconteceu, inclusive, com as cadeias que está acontecendo aí. Estão sendo privatizadas também. Quem é que está? Aquele que estava no jaleco branco, justamente Marcelo Guimarães. E o que acontece? Sabe quanto é que a pessoa gasta hoje com um preso? O Estado gasta R$3.000 com cada preso. Sabe quanto é que eles investem no preso? 300. Tem um lucro de 2.700. Existe o pessoal do Reaja que diz o seguinte, que mais de 60% dessas pessoas eram para estar em liberdade. E essas pessoas estão presas. Por quê? Porque favorece eles. É importante que essas pessoas estejam presas. E ao invés de você estar construindo escola, fazendo educação, você está construindo presídios, e totalmente desnecessário. Então a gente vai o quê? A gente vai despriorizar isso. Então a gente vai priorizar o quê? A educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade, segurança, vamos valorizar os profissionais da área de segurança, vamos equiparar o salário deles justamente a esses aqui do lado, Sergipe, que ganham o dobro. Então é isso que a gente quer trabalhar. Com muita tranquilidade a gente vai reverter esse quadro. Quem responde agora é o candidato do PMDB, Gedel Vieira Lima, e como na rodada anterior quem fez a pergunta foi a jornalista Malu Fontes, o nome dela sai aqui da nossa urna com os nomes dos jornalistas. E quem pergunta agora? Bob Fernandes. Boa noite, candidato Gedel. Na eleição passada, em 2006, tinha uma espécie de bolsa de apostas em Salvador, pelo estado todo. Era quando é que se daria o rompimento? Quando é que o senhor romperia com o governador Jacques Wagner ou vice-versa? E eu não me engano, se eu não me engano, uma conversa com o governador, ele disse que se eu estiver errado, ele ia me corrigir, que o senhor estava cometendo um erro, um cálculo político errado. O senhor considera, há 10 dias praticamente úteis de campanha e com a distância de quase 40 pontos, segundo todos os institutos de pesquisa, que o senhor cometeu um erro político, que o senhor calculou mal? Olha, Bob, em primeiro lugar, vamos tratar essa questão de pesquisa como ela deve ser. Há 10 dias da campanha, se você estivesse fazendo essa pergunta, você devia fazer ao governador Wagner, porque se pesquisa ganhasse eleição, o governador era Paulo Soto, não era ele. Da mesma forma que se pesquisa ganhasse eleição, o prefeito de Salvador era Embaçaí, não era João Henrique. O afastamento do PMDB com o PT, ele se deu muito mais em função das atitudes do PT do que do PMDB. Não foi o PMDB que rompeu, por exemplo, com o PT na eleição de Salvador. Eu fui chamado pelo governador que fez com que a entrada de João Henrique no PMDB fosse negociada, fosse tratada. O PT, em dezembro de 2005, fez uma repactuação, que significou que ocupar mais espaços na máquina pública da Prefeitura de Salvador. Para, em abril de 2006, descobrir que não servia mais participar daquela administração e lançar a candidatura própria do PT. E mais do que isso, apoiar a candidatura de Antônio Embaçaí, que era do PSDB, e eu alertei ao senhor governador, então, hoje candidato, de que isso era um equívoco, era um erro, isso era quebra de confiança. Portanto, vamos deixar isso aqui bastante claramente definido, de que se houve alguém apunhalando alguém, foi a estrutura do governador que apunhalou o PMDB a nos abandonar de um pacto que ele tinha formatado. Não cometi erro e equívoco nenhum. Estamos apresentando a vocês nossas propostas, nossas diferenças, fazendo nossas críticas, criticando, apesar deles não gostarem de crítica. Ganharam a eleição em 2006 criticando brutalmente Paulo Soto, na segurança, na saúde e na educação. Quando era oposição, podia criticar. Hoje, quando a oposição critica, dizem que criticar é criticar a Bahia, que não é possível criticar, sem nenhum ataque pessoal. Continuaremos criticando, mostrando que está errado e apresentando a vocês, como temos feito, propostas, ideias, projetos e uma nova atitude de fazer as coisas acontecerem, de aproveitar melhor as grandes oportunidades que o Brasil deu à Bahia e que não aproveitada fez com que Pernambuco avançasse muito mais. Bob, tem até um minuto, pode falar. Uma observação sobre o contexto das pesquisas. Em 2006, você tinha um extraordinário desgaste do carlismo e tinha a ascensão avassaladora do presidente Lula. É algo completamente diferente do que hoje. Hoje, ao que me parece, o governador recebeu claros sinais em praça pública, na Praça Castro Alves, hoje que o presidente Lula o apoiaria.
Então há uma diferença grande. Sempre é possível, na reta final da eleição, se virar. Eu não estou dizendo que isso não vai acontecer, mas é uma distância, segundo todos os institutos, brutal. Deixa eu te contar sobre o contexto de pesquisa e não é uma inconfidência porque foi pública. O João Henrique em Salvador, ele tinha um contexto de pesquisa que o colocava com 60% de rejeição e 10% de intenções de voto, um pouco antes da eleição. 60%. Eu encontrei o João Santana, o Patinhas, no aeroporto, que brincando comigo, bateu no meu peito e disse: você fez uma avaliação errada, apostou num candidato que é inelegível. Ele ganhou a eleição. Deixa o povo decidir, o povo está julgando, o povo está vendo os números que estão sendo apresentados, o povo está sentindo como é que está a segurança pública diferente da propaganda, como está a saúde nesses hospitais diferente da propaganda, como está o investimento na infraestrutura. Disse que as estradas da Bahia foram absolutamente revigoradas. Pesquisa agora da CNT mostra que a 160, uma estrada que vai de Botirama a Minas Gerais, é a pior estrada do Brasil, que apenas 2,4% da população está satisfeita com o que está acontecendo nas estradas, houve melhoria nas estradas. Deixa a população julgar, analisar e vamos aguardar o resultado das urnas sem nenhuma ansiedade. Política, eleição, se ganha ou se perde. Convicção, militância, se Gedel, perde. tem encerrado o candidato Gedel. Nós vamos ganhar a eleição. Quem responde agora é Luiz Bassuma. Quem pergunta... Aguirre Peixoto, Jornal à Tarde. Candidato Luiz Bassuma, a campanha já está chegando na reta final e ainda existe uma ala do seu partido que não apoia a sua candidatura, não apoiou no início e ainda não apoia. Se o senhor não conseguiu unificar nem o seu próprio partido em torno do seu nome, como é que, caso eleito, o senhor comporia uma base para governar a Bahia? Excelente, boa pergunta. Eu saí do PT, que é um partido reconhecidamente ficou famoso pelas tendências, né, que inaugurou inclusive uma nova cultura política positiva, a cultura do PT, da discussão política. Chega no Partido Verde, um partido bem menor, as mesmas dificuldades a gente encontra em qualquer partido, pensamentos diferentes. Então, democraticamente, temos que respeitar. Só que é bom lembrar que essas pessoas, que até hoje ainda resistem um pouquinho, elas tentaram impedir a candidatura própria, que é a primeira vez que o Partido Verde disputa uma eleição na Bahia. Eu costumo dizer que partido político que não disputa eleição é que nem time de futebol que não disputa campeonato. Ninguém sabe que existe, não tem torcida. É a primeira vez em 25 anos de idade. Eu nunca perdi uma eleição na minha vida, fui vereador estadual, 2 vezes federal, eleições sempre, campanhas pobres, nunca perdi. Sempre contei com o apoio de muitas pessoas que aparecem, verdadeiros fenômenos que me permitiram me eleger. Agora está acontecendo a mesma coisa. E essas pessoas que resistiram lá atrás foram derrotadas porque eu fui aclamado por unanimidade na convenção, unanimidade dos milhares de filiados do Partido Verde, a candidatura própria ao governo, a mim como governador e o Edson como senador. Estão fazendo uma campanha difícil, sim. Essas pessoas que já foram derrotadas vão continuar, talvez, sonhando que preferiam ficar ainda nos braços do PT. Temos que se libertar, cortar o cordão umbilical. Nós achamos que, assim como o PMDB já teve seu papel na história, com todo respeito, os outros partidos, o DEM, o PSDB, todos já tiveram um momento histórico, que perderam esse momento. O PT também, se não fosse o Lula, já estaria descendo a ladeira com muito mais velocidade. O Lula ainda segura isso. Tanto é que a propaganda toda é formada em cima do Lula. É toda time do Lula, só vejo isso. Parece que é jogo de futebol, time do Lula, só vejo isso. E nós temos que romper com isso. É o cidadão que vai ter que votar no que é melhor para si. E não porque o chefe está mandando, porque tem um técnico de um time. O Partido Verde é um modelo novo de desenvolvimento. A juventude está acordando para isso, está despertando, cada vez mais eu vejo isso. Modelo sustentável, que não vai mais destruir a natureza, que não vai mais concentrar a renda aqui. Então fazer esse debate é fundamental, eu vou em todas as universidades, feito N debates, e é muito positiva a recepção para a proposta do Partido Verde para a Bahia. Aguirre, tem até um minuto para comentar. Voltando de novo à pergunta, candidato, eu queria saber a questão da governabilidade, o senhor não teve capital político para agregar o seu próprio partido. Como é que vai fazer isso em relação aos outros partidos aqui da Bahia para ajudar o seu governo a seguir em frente? Excelente. Quanto tem? Um minuto? Quanto Isso. Minuto. Você tem um minuto excelente aqui. Réplica. Governabilidade. A gente quer romper esse paradigma, quebrar o paradigma. Não queremos maioria na Assembleia. Se tiver, vai ter que ser maioria programática e não pragmática para ter loteamento de cargo, como todos os governos fazem. Na prefeitura, por exemplo, em Salvador, se faz isso. E esses escândalos estão acontecendo em todo lugar. Então isso não é privilégio de partido A e B. O Partido Verde, só vale a pena ganhar a eleição se inaugurar um novo modelo. Eu fiz isso na minha vida, lá atrás. Quando deixei de ser gerente de petróleo e assumi o Sindicato dos Petroleiros aqui, foi o primeiro sindicato do Brasil dos petroleiros a aprovar em Assembleia que o Conselho Fiscal fosse ocupado pela oposição. Primeiro sindicato do Brasil.
Eu quero que a Assembleia seja fiscal do governo, para acabar com a corrupção. Os tribunais de contas também. Os deputados que quiserem apoiar o governo vão apoiar o programa do Partido Verde. E não porque eu estou oferecendo vantagens e cargos. Isso é quebrar um paradigma da chamada governabilidade, que é falsa. Quem defende esse princípio quer anular o poder fiscalizador, que é para isso que são pagos os deputados. Não é para ocupar cargo no governo, é para fiscalizar o governo, para evitar a corrupção. É para isso que existe a Assembleia. Quem responde agora é o candidato do PT, Jacques Wagner, e quem faz a pergunta é o jornalista Jairo Júnior do Correio. Jairo, você. Boa noite, governador. Em 2010, o CRAC ele ganhou um papel de destaque no período pré-eleitoral e que acabou sendo também discutido na campanha, em que a culpa, pelo menos em uma campanha que tomou conta da cidade inteira, o CRAC seria o principal culpado pela violência. A gente sabe o papel que o CRAC tem e o quanto ele nos assola. Mas durante seu governo a gente não viu uma política de prevenção muito intensa e, sobretudo, de reabilitação do usuário. O senhor pretende fazer isso agora, nesses 4 anos? Cuidar disso de uma maneira um pouco mais profunda? Claro, repare, o advento do crack realmente tem sido uma praga social sobre a sociedade, particularmente sobre a juventude. Esse tema já é tema de debate, inclusive, com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, porque eu afirmo aqui, se nós não fizermos um esforço muito grande de regularização, de controle maior das nossas fronteiras com Bolívia e Colômbia, e a entrada do crack aqui for uma entrada relativamente grande, nós teremos problemas sérios. É uma droga devastadora, ela tem uma taxa de reincidência, mesmo para quem se descontamina numa clínica de descontaminação altíssima, mais de 70%, e o grau de letalidade dela sobre o usuário é muito grande, além dela ser uma droga que, por ser barata, acabou se infiltrando no país inteiro. Na Bahia não é diferente. Nós temos feito um trabalho de inteligência para debelar as quadrilhas de traficantes que são responsáveis pela distribuição. Mas é claro que nós sabemos que temos que contar com oferta pública de vagas para descontaminação, e nós temos, dentro do nosso programa de governo, a construção de 2 centros de atendimento para quem for drogado ou contaminado quimicamente para fazer isso. Além disso, eu insisto, os 252 mil novos empregos gerados, o trabalho que a gente tem feito na habitação, no saneamento, na água, tudo isso contribui, é claro, para afastar o nosso jovem no esporte, como a gente tem se preparado no interior e na capital. Tudo isso contribui para que o nosso jovem fique longe do crack, porque ela é definitivamente uma droga altamente letal e responsável, insisto, por 70% dos homicídios criminosos na Bahia. Tendo esse índice tão alto, não seria mais interessante para o governo e para a sociedade